diferenciadas, né, na versão que nós usamos. Irmãos, vamos abrir em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 14 a 30. Irmãos, o Senhor Jesus, no capítulo 24 a 25, é conhecido como seu sermão escatológico. Ele está falando sobre as últimas coisas. E, na verdade, ele está trazendo aqui palavras de advertência para estarmos atentos, vigilantes, tendo a certeza de que ele vai voltar no dia e numa hora que nós não sabemos, nós não conhecemos, e, portanto, nós precisamos estar atentos, servindo ao Senhor hoje, como se ele fosse chegar amanhã, porque nós haveremos de prestar contas ao nosso Deus. Então, tanto esse capítulo 25, ele tem 3 parábolas, né? A parábola das 10 virgens, dos talentos e o grande julgamento, e poderíamos resumir isso tudo aqui em amor ao Senhor, amar o seu Senhor enquanto ele não vem, mostrando que você se interessa com as coisas dele, com a glória dele, né? Você está ansioso para a chegada dele, portanto você se prepara para isso. Ao mesmo tempo, essas parábolas vão revelar um contraste em quem realmente ama a Cristo e se prepara, como aqueles que não se preparam para a volta do Senhor. No caso das virgens, né, 5 prudentes, 5 nécias, e no caso aqui dos talentos, nós vemos 2 homens que utilizaram os seus talentos, mostrando interesse pelas coisas do seu Senhor, enquanto que um terceiro foi negligente com o recurso que recebeu. Mateus 25, 14 a 30, a parábola dos talentos. Vamos ler aqui. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui os outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem,
se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na parábola dos talentos, Jesus, ele nos ensina sobre a nossa fidelidade como bons mordomos de Deus. Mordomos são aqueles que administram os bens, os recursos do seu servo. Eles não são o dono desses recursos, mas eles receberam a confiança do seu patrão, do seu dono, para trabalhar com esses recursos, para desenvolver e usar para a glória de Deus aquilo que foi lhe dado. Isso no período entre a primeira e a segunda volta do Senhor. Perceba, irmãos, que essa parábola ela está no contexto do ensino de Jesus Cristo acerca da sua segunda vinda. Ele está dizendo aqui no capítulo 24 e 25 que ele voltará em breve, no dia e numa hora que nós não sabemos, no momento que é desconhecido para nós. O Senhor rasgará os céus e voltará em glória para buscar a sua igreja. E esse dia será também um dia de acerto de contas. Será um dia em que cada um de nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para dar conta das nossas ações. Ele vai perguntar o que é que nós fizemos com aquilo que ele depositou em nossas mãos. Então isso é algo importante para nós. Nós devemos estar vigilantes, atentos e fiéis no serviço do Senhor e no uso dos recursos que ele põe em nossas mãos, porque a qualquer momento ele voltará, para que possamos diante dele prestar contas. Irmãos, aqui Jesus está chamando a igreja, chamando cada membro do seu corpo a ser um bom mordomo das boas dádivas de Deus, a usar corretamente e fielmente todos os dons que ele coloca em nossas mãos. E a primeira coisa, a primeira verdade que Cristo ensina aqui é que os dons que nós temos, ou recursos, ou habilidades, ou talentos, vêm de Deus, vêm do Senhor, pertence a Ele, não é dado como possessão nossa, mas para administrar para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Isso é a primeira verdade que nós vamos observar nessa parábola. Aqui nós vemos 3 servos recebendo talentos do seu senhor. Ele vai fazer uma viagem longa para um lugar distante, sem dia e hora marcada para voltar, e ele quer que os seus servos trabalhem com seus recursos para gerar lucro para ele. E cada um recebe o seu talento de acordo com a sua capacidade. Veja, versículo 15. A um deu 5, a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Irmãos, nós, como membros do corpo de Cristo, como servos de Jesus Cristo, nós também temos recebido talentos e dons da parte de Deus. Isso é a primeira coisa que nós precisamos entender. Não existe um membro sequer no corpo de Cristo, não existe um servo ou uma serva de Deus que não tenham recebido alguma capacidade, algum dom, alguma forma de servir para a sua igreja e para a expansão do reino de Deus. Então todos recebem talentos do Senhor. Isso é uma verdade aqui. A outra verdade também é que o que significa este dom ou este talento? O que é que Deus tem dado a nós? O que é que Ele quer que a gente desenvolva? O que é que Ele vai chegar um dia e perguntar para nós: o que é que você fez com aquilo que eu te dei? Irmãos, a palavra talento aqui,
ela refere-se literalmente a dinheiro, tem a ver com dinheiro. Na verdade, equivalia a uma grande quantidade de dinheiro naquela época. Então a gente já percebe, primeiramente, que se existe uma coisa que vai indicar a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor por Deus, é a forma como nós adquirimos e utilizamos ou gastamos o nosso dinheiro. Então não é assim que ser cristão é você vir à igreja, cultuar a Deus, adorar, cantar, ouvir a pregação, mas a forma como você administra o seu dinheiro, Deus não tem nada a ver, não. É uma expressão da nossa fé, a forma como nós utilizamos os nossos recursos. Mostra o quanto nós amamos a Deus ou não. Ou não. Se nós colocamos coisas supérfluas acima da causa de Deus, se nós usamos nosso dinheiro não para servir ao Senhor e à sua igreja, cuidar da nossa família, acudir ao necessitado, mas para coisas inúteis e que não são prioridade, isso revela alguma coisa acerca do amor e da fé que temos para com o nosso Deus. Aquilo que Deus dá a nós, seja dinheiro ou qualquer outra coisa, Ele deseja que nós trabalhemos com isso, que nós produzamos alguma coisa com aquilo que Ele tem colocado, confiado à nossa mão. É isso que Ele está querendo aqui, irmãos. Jesus está ensinando aqui, e a intenção do Senhor aqui é que aqueles homens que receberam aqueles talentos, independente da quantidade que cada um recebeu, que eles trabalhassem com aqueles recursos, que eles investissem de alguma forma, talvez em alguns negócios, em algumas empresas, comprando animais ou vendendo e trabalhando com isso. E no mínimo, pelo menos no mínimo, que eles colocassem no banco para adquirir algum recurso a mais, algum juro a mais. Que foi o que o terceiro servo, que era a coisa mais simples que ele poderia fazer, ele nem isso acabou fazendo. Então, a intenção de Deus é que Ele nos dá recursos, habilidades e capacidades para multiplicá-los. Veja, de acordo com a capacidade de cada um. Então, a palavra talento aqui, embora literalmente se refira a dinheiro, ela é muito mais ampla do que isso. Ela pode se referir a muitas outras coisas. Pode ser uma habilidade que você tem e que você pode usar para servir ao seu próximo. Pode ser um dom espiritual que você usa na edificação da igreja, talvez assumindo um ofício dentro da congregação. Oportunidades para testificar do nome do Senhor. Isso mesmo, irmãos, até mesmo uma adversidade, uma provação que vem de Deus, muitas vezes é algo que Ele nos dá para que nós possamos, mesmo no contexto de sofrimento, promover a glória do nome dEle através do testemunho da nossa fé diante do Senhor. Então, o talento é o que o Senhor nos dá agora para ser desenvolvido, e também é algo que Ele vai perguntar lá na frente o que é que nós fizemos com aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Então, quais são os nossos talentos? Quais são os nossos dons? O que é que, quando o Senhor voltar, Ele vai perguntar a mim e a você, o que é que você fez com aquilo que eu coloquei na sua mão? Irmãos, esses talentos aqui, dependente do tipo dele, dinheiro, dom, capacidade, habilidade, oportunidades de testemunhar, são sinais da graça de Deus. Veja, você percebe aqui a generosidade desse Senhor? Quão generoso Ele foi com os seus servos. Primeiro você vê a confiança dele nos seus servos.
porque ele põe uma grande quantidade na mão de cada um. Mas talvez você lendo aqui vai dizer, olha, com o primeiro e com o segundo, talvez ele tenha sido mais generoso do que com o último, que ele só deu apenas um talento. Mas veja, quando você para refletir no que representava um talento, você vai perceber a generosidade e a confiança do Senhor nos seus servos. Porque, irmãos, um talento equivalia a uma grande quantidade de dinheiro, era a maior quantidade, era a maior unidade monetária da época. Veja, um denário, ele equivalia a um dia de serviço, era um dia de salário. E um talento, ele equivalia a aproximadamente 10 mil denários. Então, é cerca de 35 anos de salário de um homem. 35 anos trabalhando para chegar a um talento. Então, ou seja, o servo que ganhou um, ainda ganhou muita coisa da parte de Deus. Então, isso mostra a generosidade do Senhor. Ele coloca muitas coisas em nossas mãos, a alguns mais, a outros menos, mas a todos ele dá de acordo com a sua capacidade. Então veja, não só a generosidade dele, mas também a justiça dele, conhecendo os seus servos, o que cada um pode fazer com aquilo que recebeu da parte de Deus. Irmãos, quando nós somos salvos pela obra de Cristo, nós não somos apenas salvos dos nossos pecados, nós somos salvos não apenas para ir para o céu, nós somos salvos para servir a Deus. O redimido, o regenerado, aquele crente que nasceu de novo, ele também é cheio, ele é cheio do Espírito Santo, ele recebe dons diversos do Espírito Santo para o serviço do Senhor. E será uma bênção quando ele usa os seus recursos, quando ele usa as suas habilidades para o bem do próximo e para a glória do Senhor, para a expansão da sua obra e da sua igreja. Então, tudo aquilo que nós temos, entre aspas, pertence primeiramente a Deus. É dom de Deus para nós. É a primeira coisa que a parábola ensina acerca do Senhor, do caráter dele, da generosidade dele. A segunda coisa é a resposta dos servos, como é que cada um se comportou, o que é que cada um fez com aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Suponha que você é um desses servos. Vamos colocar aqui que você é o terceiro servo da parábola, o terceiro. O que é que você faria com aquele talento que o Senhor colocou em suas mãos? E esse talento aqui, imagine quanto ele poderia custar. Vamos fazer uma média, apenas para facilitar o nosso entendimento. Lembre-se que é mais ou menos 35 anos de trabalho, de salário que você recebe, para trabalhar em 35 anos. E você ganha 3 mil reais por mês, até fixamente. Vamos botar fixamente para facilitar. Dá 36 mil por ano e dá 1.260.000 em 35 anos. 1.260.000. E alguém chega para você e coloca esse valor na sua mão. E diz, olha, eu quero que você trabalhe com isso aqui. Quero que você invista esse recurso e depois de um certo tempo eu vou voltar para a gente conversar e acertar as contas. O que é que você faria com esse valor, com esse talento na sua mão? Irmãos, aquilo que o Senhor põe em nossas mãos tem um propósito: trabalhar, desenvolver para a glória dele. Isso faz parte do nosso mandato cultural desde o paraíso, desde Adão e Eva. Deus não colocou Adão e Eva no jardim apenas para contemplar a beleza que Deus criou ali, mas para desenvolver o jardim, trabalhar com os recursos, com os dons que o Senhor tinha colocado na mão dele. Mesmo o homem caindo em pecado,
esse propósito, esse mandato cultural ainda persiste para nós. Nós temos que trabalhar com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Principalmente entendendo que um dia nós vamos dar conta para Ele. Entendendo que não é nosso, é dele. Veja, cada um recebeu o seu talento. Alguns mais e outros menos. Mas note o contraste central da parábola entre os dois primeiros e o terceiro servo. Os dois primeiros trabalharam exatamente da mesma maneira. Não há diferença. A única diferença foi na quantidade dos talentos. 5, 2. Mas o serviço, o amor pelo Senhor deles, o interesse de desenvolver os dons que receberam, é o mesmo. Veja, eles aceitam o que é recebido, eles não fogem da responsabilidade, eles não fazem nenhuma comparação entre eles dois. Veja que não há indícios aqui na parábola de algum tipo de ciúme, de inveja entre eles, nem ganância. Eles não estão trabalhando para si mesmos, estão trabalhando para o seu Senhor. Há simplesmente o que, irmãos? O interesse, a diligência e a dedicação de trabalhar para o seu dono, mesmo ele ausente. Eles querem trabalhar para ele, para obter lucros para o seu Senhor. É interessante, irmãos, que veja o verso 16 e 17. O que recebera 5 saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 ganhou mais 2. Note a palavra imediatamente. Eles não ficaram parados, eles não ficaram refletindo o que é que a gente vai fazer. Eles simplesmente, com aquilo que tinha recebido, colocaram a mão na massa para trabalhar. Eles se dispuseram com empolgação, com interesse e, sobretudo, com amor pelo seu Senhor. Eles não perdem tempo, eles fazem o serviço que têm que fazer. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para melhorar a garganta. Irmãos, que maravilha! Notem, irmãos, notem, a motivação desses dois servos não estava centralizada neles mesmos. Veja, eles não estão trabalhando em busca de recompensas. Eles não estão trabalhando motivados por alguma avareza ou ganância. Eles não estão trabalhando com segundas intenções de passar a perna no seu Senhor, não. Eles estão trabalhando com amor, obrigado. Eles estão trabalhando com dedicação pelo seu Senhor. O propósito da vida deles era agradar ao seu dono, servir ao seu Senhor fielmente. E quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso dono? Quem é aquele que nos comprou para si mesmo com o seu sangue, corpo e alma na vida e na morte? Quem é aquele que tem derramado recursos, dons, habilidades e capacidades na nossa mão? É Cristo. É o nosso Deus. É o nosso Senhor. E agora, irmãos, na nova vida que temos nele, a nossa vida agora tem um novo significado, tem um novo propósito. É diferente daquilo que éramos outrora, fora de Cristo. Veja, todas as pessoas, a grande maioria das pessoas recebem algum tipo de dom da parte de Deus. Até os ímpios também recebem recursos do Senhor, habilidades do Senhor. Tudo vem de Deus, tudo provém do alto. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, o Altíssimo. Então o ímpio também recebe recursos de Deus, sejam eles materiais
ou certas capacidades e talentos e habilidades. Mas qual é a motivação do coração deles? Servir a Deus? Glorificar a Deus com os seus recursos? Nada disso. Eles nem reconhecem isso como dom de Deus. Eles nem agradecem por aquilo que eles recebem de Deus. Eles nem se lembram e levam Deus em conta na vida deles. É um estilo de vida ímpia e mundana. Jamais eles vão usar os seus recursos para glorificar o Senhor, mas para o seu bel prazer, para o seu egoísmo, para a sua avareza, para a sua ganância, e não para glorificar a Deus. É uma vida inútil, é uma vida vazia, é uma vida sem propósito, é uma vida que não honra o Senhor. Mesmo que haja muitos recursos nas mãos, se não é para glorificar a Deus, de nada vale. Imagine no dia da prestação de conta, o que é que você fez com o que eu coloquei na sua mão? Vai ser uma sensação triste e vergonhosa, como a daquele ladrão, né, daquele homem rico que foi para a glória, para a eternidade com o pobre Lázaro. Ele não usou seus recursos para abençoar o próximo, para servir a Deus. Ou como aquele homem que tinha tanta riqueza que ele construiu armazéns maiores para colocar toda a sua riqueza e viver regaladamente, não para servir. Como Nabal, né? Lembra da história de Nabal? O que é que eles vão diante de Deus quando o Senhor perguntar o que é que vocês fizeram com o que eu coloquei na mão de vocês? Vai ser vergonhoso, triste. A resposta vocês já sabem. Para longe de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Tire o que ele tem e o lance nas profundezas do inferno. Mas quando a gente é transformado pelo poder do Evangelho, quando Deus nos dá uma nova mentalidade, nós sabemos agora que aquilo que nós temos é do Senhor e deve ser usado para a glória dele e para o bem da sua igreja e para o bem do nosso próximo. Deve ser usado numa forma de serviço a Deus e ao nosso próximo. Porque nós amamos a Cristo, irmãos. Nós vamos nos comportar como aquelas 5 virgens prudentes que aguardaram o noivo para a festa, atentas, não deixando faltar óleo na lâmpada. Nós vamos nos comportar, nos conduzir, como esses 2 homens aqui, trabalhando para o seu Senhor, enquanto ele não vem. Nós somos mordomos de Deus. E isso envolve, primeiramente, os nossos recursos financeiros, por exemplo. Há uma aplicação nessa área da parábola, porque exatamente talento tem a ver primeiramente com dinheiro. Claro que abrange outras coisas, mas tem a ver com recursos. E Deus, ele não vai se importar com a quantidade, porque pode ser que pessoas recebem um salário melhor, têm mais recursos, recebeu mais talentos para trabalhar, têm desenvolvido mais, e elas têm capacidade de dar mais. Outros têm capacidade de dar uma quantidade menor. Mas o Senhor não vai olhar o coração de cada um, não. Aliás, ele não vai olhar a quantidade, ele vai olhar a intenção do coração. Ele ficou alegre, Jesus ficou alegre com a oferta da viúva pobre, aquela moedinha de nada. Mas a intenção é do coração, o amor pelo seu Senhor é o que fala mais alto. É claro que isso não vai ser uma desculpa para você, Deus ama quem dá com alegria, então você dá, mas não dá de acordo com, de uma forma justa, de acordo com o que você recebe. Irmãos, o Senhor deseja que nós usemos os nossos recursos, mostrando amor por Ele, pela sua igreja
pela sua obra. Mas não é só isso. Pense em outras bênçãos que Deus tem dispensado a você. Alguns aqui, eu acho que a maioria aqui, tem filhos. E o que é um filho ou uma filha, senão um dom de Deus, uma herança do Senhor? Um filho, irmãos, por mais que a gente diga é meu filho, é minha filha, eles são primeiramente do Senhor. Herança do Senhor são os filhos. Então, esses filhos que Deus dá, eles devem ser novamente entregues ao Senhor. E nós devemos trabalhar para isso. É um trabalho árduo? É. É um trabalho difícil? É. Mas um dia o Senhor vai honrar a sua fidelidade. E você tem que ter a consciência tranquila de que você fez a sua parte. Então nós devemos conduzir os nossos filhos para o Senhor, trabalhar neles para devolvê-los a Deus. Porque eles não são nossos, eles são do Senhor. Alguns aqui também receberam a boa dádiva do casamento. Talvez outros estão se preparando para isso e almejam isso um dia. O casamento também é uma dádiva de Deus. E ela deve ser utilizada também para edificar um ao outro, os filhos e a igreja. O que é uma igreja forte, sadia, abençoada? É uma igreja onde há famílias firmes, estruturadas, casamentos abençoados por Deus. E se Deus nos dá um ofício na igreja, é mais um dom que vem dele, que deve ser utilizado para a edificação da igreja. Então, o que o Senhor está querendo mostrar aqui, irmãos, é que nós devemos servi-lo com alegria, com entusiasmo, com fidelidade, de acordo com a capacidade e o dom que Ele deu a cada um de nós. O que Ele quer ver aqui é aquilo que, se eu não me engano, Paulo vai dizer em uma das suas cartas a Timóteo, que nós devemos ser como um vaso de honra, santificado e útil nas mãos do nosso possuidor, que é Deus. Trabalhar com aquilo que Ele colocou em nossas mãos, para promover a edificação da igreja, para promover a expansão do seu reino, usando alegremente e fielmente o que Ele coloca em nossas mãos. É o que nós aprendemos com esses dois servos que receberam 5 e 2 talentos cada um. Mas a história aqui que Jesus conta, ela vai chegar a uma fase decisiva, ao clímax, ao ponto alto dessa história, que é o acerto de contas, o julgamento do Senhor. Irmãos, veja que aquele Senhor, ele deixou, ele abençoou os seus servos com os seus dons, deixou cada um com a condição de trabalhar com o que recebeu, e foi muita coisa que cada um recebeu. Ele foi embora, mas ele volta, ele vai prestar conta. Verso 19, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com cada um deles. Mas a surpresa da parábola está na atitude do terceiro servo. Note que a parábola até fala muito mais dele do que dos outros dois, porque a ideia aqui é de advertência, para não agirmos como aquele terceiro servo agiu. Entenda, irmãos, o Senhor não está pedindo para cada um deles fazer uma tarefa que era além de suas capacidades. Lembra que ele fala lá no início? De acordo com a capacidade de cada um. Ele vai dar a você
o que ele sabe que você tem condição de desenvolver. Então, no dia do acerto de contas, ele vai agir com justiça, porque ele vai dar a cada um de acordo com a sua capacidade. O terceiro servo, ele podia trabalhar muito bem com um único talento que ele tinha recebido. O problema é que o problema central aqui estava no coração dele. O coração do terceiro servo não era devotado ao seu senhor. Ele não tinha confiança, ele não tinha amor, ele não tinha interesse pelas coisas do seu senhor. A resposta dele, irmãos, revela infidelidade e desprezo pelo senhor dele. Ele até faz uma coisa que naquela época era muito comum para você proteger alguma herança, que era enterrar numa parte da terra, em algum lugar. Claro, você tem que marcar o lugar, mas estava lá enterrado, ninguém ia mexer, era seu. Isso era muito comum. Lembra da parábola do tesouro escondido, que ele achou, arando a terra? Porém, isso mostrou negligência da parte dele, desinteresse para trabalhar e desenvolver e multiplicar o talento que o dono colocou na sua mão. Irmãos, por que Cristo morreu por nós? Pense nisso. Ele não morreu somente para nos purificar do pecado, para nos reconciliar com Deus, para nos levar para a glória celestial. Jesus morreu, diz o apóstolo Paulo, para fazer de nós um povo zeloso de boas obras. Isso vai totalmente isso vai de encontro, à atitude desse servo aqui. Ele nos resgatou, nos redimiu, nos capacitou com o seu espírito, com dons, habilidades, capacidades, recursos, para promover a sua glória, para trabalhar para ele. E vai de encontro aqui a atitude negligente, infiel e desinteressada deste terceiro servo. Não havia preço, não havia amor da parte dele pelo seu senhor. Senão ele tinha feito alguma coisa com o talento que ele tinha recebido. Se ele não tinha tanta habilidade de fazer negócios como os outros dois, ele poderia ter aplicado no banco. Mas de alguma forma iria produzir algum recurso a mais. Mas o pior de tudo, irmãos, é que, tentando justificar a sua negligência, ele coloca a culpa no seu senhor. Ele tem uma visão, veja, ele tem uma visão totalmente errada do seu patrão aqui. É claro que existem patrões opressores, ingratos, infiéis, injustos, mas não é o caso desse, que foi justo com cada um, que deu uma quantidade enorme para cada um, de acordo com a capacidade de cada um, e que confiou em cada um deles. Mas notem como é que ele se dirige, qual é a visão que ele tem do seu Senhor no dia do acerto de contas. Verso 24, 25. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Aliás, aqui é falando dos dois primeiros, mas agora o terceiro. Verso 24. Chegando por fim o que receberam talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Eis aqui o que é teu. Toma o que é teu. Irmãos, o que ele fez foi tão sério que Jesus aqui chama este servo de mau e negligente.
em contraste com os dois primeiros, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Mas este aqui é chamado de mau e negligente. Versículo 26. É claro que Jesus aqui não está querendo dizer, no verso 26, quando ele fala, sabias que eu sei onde não semeei, junto onde não espalhei. Ele não está querendo dizer, porque aqui está mostrando, está falando do nosso Deus, do nosso Cristo, é uma figura. Mas o nosso Deus não é exatamente isso. Essa é a percepção equivocada do terceiro servo. É o que ele pensa, para justificar a sua negligência. Porque veja, ele vai colher o que ele semeou, ou o que ele deixou de semear. Pela sua omissão, pela sua negligência, ele foi chamado de servo infiel, negligente, inútil. Ele aqui é uma figura daqueles que desprezam a Deus, daqueles que usam os seus recursos não para glorificar o Senhor, e que um dia haverão de dar contas diante de Cristo. Ou seja, irmãos, ele não tem interesse, não quer gastar tempo e energia. Enquanto os dois primeiros agem imediatamente, eles vão logo trabalhar. Este enterrou o seu talento debaixo da terra. Não havia um bom propósito na vida dele, de servir a Deus. E, portanto, ele apresenta desculpas esfarrapadas, tentando culpar, tentando manchar a honra e o caráter do seu Senhor. Irmãos, o nosso Deus, ele é dono de todas as coisas. Tudo que temos, tudo que somos, vem dele e pertence a ele. Nós somos administradores, mordomos, dispenseiros daquilo que Deus colocou na nossa mão. Se nós amamos a Cristo, nós vamos ter entusiasmo, alegria, interesse e trabalhar para a glória dele, não buscando receber alguma recompensa em troca, porque isso vai ser consequência da nossa fidelidade. Porque é isso, irmãos, que nós vamos ouvir da boca de Cristo. Se formos fiéis com aquilo que ele dispensou a nós, é isso que nós vamos ouvir. Muito bem, serva boa e fiel, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco que eu te dei, agora entra e desfruta do muito que o teu Senhor te oferece. Irmãos, Cristo está às portas e nós sabemos disso. Não sabemos o momento, o dia, a hora, mas sabemos que, ou num piscar de olhos, nós estaremos diante do trono de Deus para dar conta de nossas ações. E ele vai querer o lucro, ele vai querer receber o que é dele, com aquilo que ele nos deu capacidade de fazer. Então ele vai perguntar: o que é que você fez com o seu dinheiro? Como é que você usou o seu dinheiro? Você foi fiel às suas ofertas? Você usou seus recursos de forma correta, dando prioridade àquilo que é prioridade? Ou você foi negligente, se envolveu em dívidas e se perdeu na maneira de administrar os seus recursos? O que é que você fez com o filho, a filha ou os filhos que eu coloquei na sua mão? Como você utilizou a boa dádiva do casamento, do dom do casamento que eu te dei? Você usou esta habilidade, aliás, esse talento, esse dom, para desenvolver o seu cônjuge espiritualmente, para abençoar os seus filhos? O que é que você fez com aquilo que eu coloquei na sua mão? Você tem usado o seu dom para edificar a igreja? Irmãos, nós precisamos
lembrar que estaremos brevemente na presença do Senhor. Que a atitude desse servo negligente nos advirta para abrirmos mão da negligência, do desinteresse, da indiferença pelo Senhor e pelas suas coisas. Precisamos trabalhar, irmãos, no lugar e na vocação que cada um recebeu da parte de Deus, para que possamos no último dia ouvir da boca de Cristo: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Que Ele tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos capacite, nos dê sabedoria, para sermos bons mordomos das boas dádivas do nosso Deus. Amém. Amém.